tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem. No vídeo de hoje eu vou trazer um assunto assim que particularmente eu sempre quis ler sobre e estudar sobre. Porém, assim, por falta às vezes também de, não sei, às vezes me dava um ânimo pra estudar, mas aí passava, sabe? Aquela coisa passou, não quero mais. E aí então surgiu a oportunidade de fazer esse vídeo pra vocês, falando um pouquinho sobre as cidades fantasmas do Brasil. Já ouviram falar? Então, venham comigo. A primeira cidade que eu vou trazer para vocês chama-se Fordlândia. E aí, quando me contaram sobre essa cidade, eu logo lembrei de um nome muito conhecido na geografia econômica, Henry Ford, e do Fordismo, tá? E assim, tem tudo a ver, tá? Porque vamos então à história, para vocês entenderem melhor. Essa cidade, ela localiza-se no Pará, tá? E aí, Henry Ford, ele veio para o Brasil em 1920, com o objetivo, então, de criar uma fábrica de pneus naquela região. Aí, então, ele veio e criou essa cidade chamada Fordlândia, tá? Até já tem livros sobre ela. Porém, aí as pessoas foram trabalhar lá, foi assim, ó, uma ascensão muito rápida e também um choque de cultura, porque você imagina, né, 1920, aí vem os americanos, né, os estadunidenses pra cá, eles têm um jeito totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente da nossa. Hoje, né, imagina naquela época. Então assim, não foi nem pelo choque de cultura, claro, isso ajudou também pela decadência da cidade, mas assim, ele chegou no Brasil e ele achou que o que ele ia fazer ia dar certo, porque essa cidade que ele fez, que ele criou, fica às margens do rio Tapajós, ok? E ali se desenvolveu a cidadezinha, né? Ele começou a crescer e aí ele plantou as seringueiras para depois, como eu já falei, fazer uma fábrica de pneus. Ok. Só que, assim, como eu falei, ele não conhecia nada sobre o Brasil, ele não conhecia sobre a região, ele só foi ali e queria instalar uma fábrica. E aí, as seringueiras, então, foram atingidas por pragas, por doenças e elas acabaram morrendo. E consequentemente, né, ele simplesmente abandonou a cidade. E aí ao abandonar a cidade, né, depois de tudo que aconteceu, das árvores não crescerem, desse choque cultural, ele abandona a cidade e aí a cidade fica praticamente inabitada. Tá? Existem pessoas ainda que moram lá, porém assim, se você quer conhecer essa cidade, é um passeio histórico muito grande, porque assim, ruínas ainda existem lá, memórias ainda existem lá, e só que está tudo abandonado. Então por isso que Fordlândia é considerada uma cidade fantasma aqui do Brasil, que localiza-se lá no estado do Pará. Outra coisa bem interessante que agora eu lembrei dessa cidade de Fordlândia, os moradores mesmo que ainda que sobreviveram, né, a tudo isso, contam que o choque cultural, mas também assim, ó, aconteceu muitas brigas, muitos confrontos entre trabalhadores e gerentes lá do Henry Ford. Então aconteceu, foi ascensão e decadência dessa cidade na hora, tá? E tem uma curiosidade bem interessante, é que Henry Ford, ele nunca pisou na cidade depois que ela foi construída. Então ele idealizou aquilo ali, ele pensou em toda uma estrutura para a cidade, ele pensou num sonho de cidade, e depois que ela foi construída, ele nunca mais voltou lá. E aí, pra vocês terem uma ideia, Fordlândia deu errado e ele foi lá e criou outra cidade,
chamada de Belterra. A segunda cidade que eu trago para vocês chama-se Igatu e ela se localiza-se na Bahia. E essa cidade, ela é uma cidade encravada na Chapada Diamantina. Tá? E existem muitas lendas e muitas histórias sobre ela. Por quê? Porque a Chapada Diamantina e essa cidade era o auge, tá, dos diamantes aqui no Brasil. Então, assim, para vocês terem uma ideia, a ascensão dela tinha comércio, tinha casa, tinha hospital e até tinha um cassino. Então, para vocês verem o quão essa cidade ela era habitada. Passa, pode passar. Isso. O quão essa cidade, como eu falei, ela era habitada, ela tinha movimento. Só que a partir de 1920, o ciclo do diamante caiu, perdeu força e aí a gente tem, né, uma decadência dessa cidade assim, ó, enorme, tá? Hoje é uma cidade que tem em torno de 400 habitantes apenas, mas esses habitantes eles ficam em uma região mais nova, como eles falam, não na região que era lá antes de 1920. Só que existem lendas, existem inúmeras histórias e para vocês entenderem, né? Tipo, até 1920 existia uma cidade que tinha mais de 10 mil habitantes. Assim, ó, é maior do que muitas cidades hoje. E aí você decrescer, ter um declínio tão forte para 400 habitantes hoje, realmente, né, não tem como não ser considerada uma cidade fantasma e não tem como não ser considerado um patrimônio histórico e cultural nacional pelo IPHAN. E tem algumas histórias que eu tava lendo aqui, que, por exemplo, a energia do lugar, ela é tão forte, assim, é tão forte, que as pessoas conseguem ainda sentir os barulhos dos carrinhos trabalhando, das pessoas trabalhando. E por isso, por ter essa energia tão forte, tão presente das pessoas que trabalhavam lá, do que acontecia lá, essa cidade é considerada a Machu Picchu brasileira. Olha que legal, isso eu não sabia. Na verdade eu nem conhecia, né, essa cidade. Mas eu acho muito interessante, por isso que eu trouxe esse vídeo aqui pra vocês. A terceira e última cidade da nossa lista chama-se Ararapira, localizada no litoral norte do Paraná. Essa cidade ela foi construída no século XVIII pela coroa portuguesa e ela tinha um objetivo estratégico no quesito comercial. Então, como ela era litorânea, né, ela tinha essa característica. Então, por que aconteceu a decadência dessa cidade, né? O que aconteceu para ela ser hoje considerada uma cidade fantasma? Como ela foi construída muito cedo, no século XVIII, a gente teve, a partir desse momento, e século XIX, século XX, uma entrada, né, da população para o interior. Então, com a construção de estradas, com a construção de ferrovias, ela não era mais tão importante assim. Porém, ela é um marco na história brasileira, na história urbana brasileira, por ela ter tantas funções e principalmente a função comercial. E ela é tombada como patrimônio natural da humanidade pela Unesco. Olha, então, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto Cidades Fantasmas. É algo diferente, na verdade, que eu não conhecia e talvez vocês também não conheciam. Porque às vezes a gente fala Cidade Fantasma, a gente lembra de outras, né? Na Europa, enfim, em outros lugares e no Brasil não. E aí, esse vídeo, então, ele serviu pra gente
divulgar também essas cidades e dizer que existem sim cidades fantasmas no Brasil. Então, fiquem bem e até o próximo vídeo.